Bom dia, meus amigos, boa quarta-feira, bom meio de semana, espero que até aqui esteja tudo bem. Esse é mais um Café com Letra, trazendo um pouquinho de reflexão a partir da literatura para a sua vida. Peço que você assista esse vídeo até o final, para que você entenda o quanto a literatura pode ser importante para a sua vida. Mas antes disso, eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos embora tomar um café. Bom, gente, estamos de volta com a nossa citação da quarta-feira, que é uma citação de Lima Barreto que se encontra em Triste Fim de Policarpo Quaresma, e diz o seguinte: não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. Quarta-feira de reflexão, né, minha filha? É isso aí. Em um país construído com a imagem de uma falsa união, de uma falsa igualdade, como é o Brasil, essa reflexão se torna não só importante, mas ela se torna primordial. Só que hoje em dia, no momento em que nós vivemos, ela se torna ainda mais importante. Porque é um momento em que nós vemos as pessoas se achando melhores do que as outras, elas disputando para ver quem seja melhor do que a outra, em virtude de classe social, de cor, de posição política, do cargo que ocupa, do nível de escolaridade. Então é um querendo sempre ser melhor do que o outro em alguma instância da vida, para poder pisar, para ter o direito de pisar no outro. Então isso é muito complicado. E antes de mais nada, nós precisamos atentar a um detalhe dessa citação. Ele deixa explícito que essas diferenças são inventadas, ou seja, elas não existem de verdade. Todos somos iguais, não só pela morte, mas também pela doença, pela loucura e pelo crime. Dentre outras coisinhas que ele esqueceu de falar. É claro que todos nós crescemos ouvindo dizer que a morte é igual para todo mundo, que todo mundo morto é igual, mas vamos falar um pouquinho de vida? A doença, por exemplo, que é um dos elementos citados por ele, e não estou falando somente da doença física, mas da doença espiritual, daquela doença que persegue um pouco a gente hoje em dia, todos nós somos iguais, todo mundo sofre, todo mundo é capaz de sofrer. Então é isso que ele quer dizer em essência, não só da doença, mas que todos sofrem, todo mundo vai sofrer. Então você não é melhor do que ninguém porque você é tão capaz de sofrer quanto o outro que está perto de você. Mas ainda que estivéssemos falando da doença física, é natural, é óbvio que que alguns grupos ainda vão ter um pouquinho de facilidade para lidar com essa doença do que outros. Mas diante de uma situação de doença, você é tão dependente quanto o outro que se julga ser superior a você, ou aquele que você julga ser inferior a você. Mas aqui vamos levar em conta a questão da doença como um todo, desse mal que nos persegue. Outra questão é que ninguém é totalmente são, ninguém consegue ver a realidade com toda a lucidez, e é essa loucura que ele fala. Ele não está falando de loucura, de sair de si, não. A loucura no sentido da dificuldade, da ilusão que nós temos com relação ao mundo. Todos nós temos alguma ilusão, nós todos temos alguma visão distorcida da realidade em algum nível. E essa visão distorcida da realidade que cria essas diferenças, que é basicamente o que inventa essas diferenças para a nossa vida. E por fim a questão dos criminosos, dos crimes. Bom, apesar de nós sabermos que existem alguns que têm uma certa facilidade para se safar de alguns crimes, de algumas situações criminosas, o crime é imputado a ele igualmente. Ele vai ser um criminoso, seja ele absolvido pela lei ou não. Ele vai carregar aquela culpa. E aí, independentemente da religião que ele siga, da cor da pele dele, da que família ele pertence, a que grupo político ele pertence, essa culpa, esse crime vai continuar nas costas dele. E aí que ele não pague aqui, ele paga em um outro plano, em alguma outra situação, e dependendo da crença de quem esteja assistindo, dependendo da sua crença aí, ele vai pagar aqui ou em algum outro lugar. E eu estou tirando essa citação
da questão prática, da questão da doença física, da questão do crime em si, da questão da loucura, porque eu sei, é óbvio, que existem questões sociais que impedem o tratamento e que tornam as pessoas desiguais nessas situações. Mas, como sempre, a literatura tem que trazer uma abertura de visão. Então, nós não estamos falando das questões físicas, nós estamos falando das questões morais, das questões emocionais, das questões sentimentais de cada um. E por isso eu digo que a luta importante é aquela luta que vá tornar todos de fato iguais, que vá permitir que todos se igualem. E aí, nesse caso, nós vamos realmente ter a tranquilidade de não ter ninguém que vá se achar melhor do que nós e nós não precisarmos nos colocar acima de ninguém nem abaixo. Então vai finalmente chegar o dia em que nós não vamos precisar brigar para ter mais privilégios do que o outro, porque a igualdade vai estar estabelecida e todos vão ter o mesmo acesso às mesmas coisas. Naturalmente, esse é um futuro que parece estar bem longe de se realizar, mas é aquele em que nós acreditamos. Então eu desejo a vocês mais uma vez um bom dia, peço que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês aqui, que é muito importante pra gente. Vamos continuar nossa semana e vamos continuar o nosso café.